O tema que será discutido nesta rápida exposição diz respeito às competências dos delegados de polícia, das polícias judiciárias, sobre cujo tema eu tenho me debruçado constantemente. Parece-me que o Constituinte, com muita clareza, definiu a função da polícia judiciária, dos que são os delegados de carreira, uma função de serem longa-manos do Poder Judiciário. Eu gostaria de deixar bem clara a minha posição de professor de Direito Constitucional. Com Celso Bastos, eu comentei toda a Constituição do Brasil em 15 volumes, fizemos algumas reedições, depois, com o falecimento do meu parceiro de comentários, o eminente professor Celso Bastos, nós paramos a edição em 2000. Sempre tivemos uma posição comum em relação aos delegados de polícia. Sempre entendemos que o Poder Judiciário, no campo penal, ele tem nos delegados de carreira de polícia a certeza de que a mesma imparcialidade que o Poder Judiciário deve ter, tem os delegados de polícia como polícia judiciária. E é interessante, quando se lê a clareza do texto constitucional, se percebe tranquilamente que os delegados de polícia são os únicos, são os exclusivos representantes do Poder Judiciário para presidir os inquéritos policiais. Se não vejamos o que diz o parágrafo 4º do artigo 144, declara que as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira, diz claramente, as polícias civis dirigidas por delegados de carreira. Continua o dispositivo, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais e penais, exceto as militares. Como os senhores estão percebendo, fala na exclusividade. Incumbe ressalvada a competência da União às funções de polícia judiciária. Só o delegado de carreira pode ser polícia judiciária. Com todo o respeito que eu tenho aos membros do Ministério Público, que têm uma importância extraordinária, principalmente no atual momento da história brasileira, eles são parte num processo investigatório. Os advogados também são parte num processo investigatório. O Ministério Público jamais poderia ser parte e juiz ao mesmo tempo. O eminente ministro Carlos Mário Veloso, quando ministro da Suprema Corte, hoje ele está aposentado, é um grande jurista, meu confrade na Academia Brasileira de Letras Jurídicas, numa decisão que se discutiu o problema de sigilo bancário e em que mostrava-se que a Constituição deixara com muita clareza que o sigilo de dados era um sigilo que deveria ser respeitado permanentemente por todas as autoridades, só podendo ser quebrado com autorização judicial, como manda o artigo 5º, inciso 10 e inciso 12, ele dizia o seguinte: o Ministério Público não pode quebrar. Ele tem que pedir autorização judicial. Cabe ao Poder Judiciário exclusivamente dar a autorização para a quebra, porque é um poder neutro. Ora, nessa decisão em que o ministro Carlos Mário Veloso declara que é parte, ele apenas reconheceu a relevância do Ministério Público, mas como parte acusatória. Nós temos no Poder Judiciário, de rigor, duas funções essenciais para que possa exercer a sua atividade jurisdicional. As funções são Ministério Público e Advocacia. E o nosso Constituinte, com muita habilidade, ele colocou dos artigos 92 a 126 como as funções do Poder Judiciário. Mas mostrou que as funções essenciais
necessárias para que possa exercer o Poder Judiciário. Sua função jurisdicional são Ministério Público e Advocacia. Do 127 ao 132 cuidou do Ministério Público e do 133 ao 135 da Advocacia. Sem advocacia, sem Ministério Público, não há Poder Judiciário. Então são as duas partes que levam o Poder Judiciário a decidir. Ora, a Polícia Judiciária, o nome está dizendo, é a polícia do Poder Judiciário. É o vestíbulo do processo penal. O delegado de carreira é aquele delegado que tem a função de representar o Poder Judiciário na fase pré-judicial. E é evidente que tem que ter a mesma imparcialidade. Nenhuma palavra pode ser considerada inútil na Constituição. Todas elas têm o seu sentido. E o que o Constituinte fala é em polícia judiciária. Se é polícia judiciária, tem que ter as mesmas prerrogativas de imparcialidade, de impessoalidade que o Poder Judiciário tem. Nós temos a fase em que o Ministério Público, como acusador, entra no Poder Judiciário pela denúncia, e a fase investigatória anterior, que é uma polícia que representa e que o Constituinte chamou de polícia judiciária, dando ao delegado de carreira a função de imparcialidade, permitindo que as duas partes, a acusatória no processo penal e a parte de defesa no processo penal, de investigação ainda, porque não se transformou em processo penal, tem os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas e as mesmas liberdades. E é interessante notar que a nossa Constituição considerou tão relevante o direito de defesa que no artigo 5º, inciso 55, quando fala em direito de defesa, declara com muita clareza que esse direito de defesa ocorrerá tanto no processo administrativo como no processo judicial. E vai mais longe, quando examina no processo judicial, né, ou no processo administrativo, como as palavras têm densidade na Constituição. Nós, os constitucionalistas, os professores de direito constitucional, entendemos que a Constituição, toda palavra tem que ser interpretada. Nenhuma palavra é considerada inútil dentro do texto constitucional. Declara no direito de defesa o seguinte: aos litigantes, o Ministério Público é litigante. Quando ele entra com uma denúncia, é litigante. Ele está levando, está representando. O seu cliente é o poder público. O seu cliente é a sociedade. Aos litigantes em processo judicial administrativo, tanto na administração quanto em juízo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Ampla defesa. Palavras inúteis na Constituição? Não. Quando fala em defesa, não se contenta o Constituinte em dizer que aos litigantes em geral está garantida a defesa. Acrescentou um adjetivo de uma densidade fantástica. Ampla defesa. Não é qualquer defesa. É a defesa maior possível, a de maior extensão, para que assegure o que é mais relevante numa democracia, o direito de todo cidadão ser defendido de qualquer acusação. Nas ditaduras não há direito de defesa. Estamos vendo o que está acontecendo na Venezuela. Se o cidadão é contra o governo, é preso. Os tribunais venezuelanos são dirigidos pelo presidente da República. Na Venezuela, o presidente pode legislar sem legislativo. Com as leis habilitantes, ele pede uma delegação de poder legislativo para poder legislar. Pode convocar plebiscitos, o que, por exemplo, na Constituição brasileira não é possível. Só os representantes do povo é que podem fazer. O presidente da República representa a maioria da população, às vezes não, quando há segundo turno. O Congresso representa a totalidade da nação. Tanto situação quanto oposição estão no Congresso. Por isso é que no Brasil se permite por inteiro que
os representantes do povo definam as leis e, mais do que isso, para convocar plebiscito, para convocar referendo, ou a própria iniciativa popular, que é possível, é o Congresso Nacional, é o artigo 14 que determina que seja o Congresso Nacional os representantes de toda a sociedade, isso não só da maioria ou daquela minoria que foi maior do que a minoria que veio a perder uma eleição no segundo turno. Ora, exatamente por isso é que num país democrático se garante a defesa, que não existe nas ditaduras ou nas semiditaduras que nós conhecemos na América Latina. Nós temos, infelizmente, ainda ditaduras como Cuba, semiditaduras como Venezuela, e temos outros países a caminho de uma semiditadura, felizmente no Brasil, que teve uma Constituição preparada para um sistema parlamentar de governo, e só na 1/10 hora é que esse sistema se transformou num regime presidencial. Nós temos esse direito de defesa garantido. Uma democracia se assegura pelo direito de defesa. E o que ocorre com o direito de defesa? O direito de defesa não é um direito de defesa da sociedade. A sociedade, com o poder público, tem evidentemente muito mais poder do que aquele acusado. O Código de Processo Penal não é um código de defesa da sociedade contra o criminoso. É um código de defesa do criminoso contra a sociedade. Porque nas democracias, se deixa o povo fazer justiça pelas próprias mãos, nós teríamos linchamentos públicos. Porque o povo, levado pela emoção, se vê, por exemplo, um crime, a tendência é querer se vingar de imediato com aquele criminoso, e se estiver em número suficiente, pode linchá-lo, pode matá-lo, como já aconteceu ainda recentemente, neste ano de 2015 no Brasil. O direito penal é um direito, processo penal é um direito de defesa do criminoso contra a sociedade, para que se faça justiça conforme a lei determina. É, portanto, o processo penal, fundamentalmente, um processo nas democracias de defesa contra o acusado de algum crime contra a sociedade. Para que se faça justiça, mas de acordo com a lei, de acordo com a tipificação penal, a estrita legalidade, a tipicidade fechada, a reserva absoluta da lei formal. Ora, se a ampla defesa é assegurada no processo administrativo e judicial, se o poder judiciário é o poder imparcial, com a denúncia de uma das partes, que é o Ministério Público, e com a defesa de outra, que é a sociedade, o acusado, por um advogado, o poder judiciário é aquele que faz a justiça, aquele que é imparcial, aquele que é impessoal, aquele que vê a lei e aplica a lei àquele caso concreto. Ora, se o Constituinte declarou que a polícia judiciária é aquela que representa o poder judiciário, a longa manos, utiliza o termo judiciário, polícia judiciária, não fala em Ministério Público Judiciário, não declara que a investigação terá que ser feita pelo Ministério Público, é evidente que essa é uma competência exclusiva dos delegados de polícia. Numa interpretação conivente, conveniente, os membros do Ministério Público têm partido de uma consideração. Se não, mas a Constituição declara que cabe ao Ministério Público, pelo artigo 129, exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Não me interessa a lei complementar, me interessa o texto funcional, porque a lei complementar ela só pode interpretar a Constituição. Exercer o controle externo da atividade policial. Ora, controle externo não é dirigir um inquérito policial. O controle externo é para saber se os delegados de polícia estão ou não agindo corretamente.
O controle externo é da atividade que, de rigor, o Ministério Público tem em relação a toda a sociedade. O Ministério Público, se for necessário, acusa ministros do Supremo, ministros do STJ, desembargadores dos tribunais, porque é a sua função de acusar se alguma coisa atingiu o Estado, foi feito contra o Estado, se algo foi realizado no sentido de atingir ilegalmente, ilicitamente, os poderes estatais, ou certos direitos que lá estão, ou se são corruptos, vinculados ao poder, cabe ao Ministério Público essa função de controle, exerce um controle externo, não só das atividades policiais, mas de todas as atividades. Quem é que faz acusação a ministros do Executivo? É o Ministério Público. Se num determinado momento se definir que um membro do Poder Judiciário está agindo de forma incorreta, quem é que vai fazer a acusação? É o Ministério Público. Então ele exerce um controle externo. Agora, essas acusações, esse controle externo, não significa que com isso se transforme em polícia judiciária. Não pode ser polícia judiciária. Polícia judiciária exclusivamente no único texto constitucional é colocado no parágrafo 4º do artigo 144, só pode ser o delegado de polícia. Então, esse dispositivo do controle externo, há controles externos que a própria sociedade pode fazer independente do Ministério Público. Por exemplo, os Ministérios Públicos, o Ministério Público pode entrar com ações civis públicas. A sociedade pode entrar com ações civis públicas? Pode. Ela tem, pelo artigo, mesmo nesse que diz competência do Ministério Público de entrar com ações civis públicas, sociedades sem fins lucrativos, que têm a finalidade de vigiar, de controlar, de representar a sociedade, podem, depois de um ano de Constituição, entrarem com ações civis públicas também. Aí sim, não é competência exclusiva do Ministério Público. Na Polícia Judiciária é competência exclusiva do delegado de carreira. Na ação civil pública, não. Pode ser o Ministério Público, pode ser qualquer entidade que esteja qualificada civil, da sociedade. Porque a sociedade pode se autodefender da mesma forma que o Ministério Público defende a sociedade com ações civis públicas. E ações que a sociedade pode exercer que o Ministério Público não pode. Por exemplo, a ação popular de um cidadão sozinho, que resolve defender a sociedade numa ação popular, é o cidadão, é o eleitor brasileiro que poderá exercer. Então, como se percebe, é relevantíssima a função do Ministério Público, mas eles não podem assumir funções que o Constituinte não lhe deu, de presidir inquéritos policiais. E quando a lei complementar declarou que eles teriam direito a fazer, a meu ver, é inconstitucional. É inconstitucional porque deu um poder que a Constituição não lhe poderia dar. É inconstitucional porque viola o parágrafo 4º do artigo 144. E temos que ter a coragem de dizer isto. Recente lei, que foi aprovado antes da rejeição da chamada PEC 37, eu pessoalmente sempre fui contrário à PEC 37, porque a PEC 37 ia reiterar o que já está na Constituição. Por que criar uma PEC para dizer que a Constituição dizia aquilo que a PEC estava dizendo? A sua rejeição não representou nada. Por quê? Porque rejeitada a PEC 37, que o Ministério Público, nós conseguimos rejeitar, e até com uma campanha que não dignificou o Ministério Público. O meu respeito é muito grande. Meu filho hoje é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, mas foi do Ministério Público do Trabalho. Eu tenho um profundo respeito pelo Ministério Público, mas a campanha contra os delegados de polícia, quando diziam, os senhores que aprovarem a PEC estão aprovando a desonestidade, a corrupção, o roubo, como se os delegados de polícia, por exercerem essa função, estariam sendo desonestos. E nós estamos vendo, por exemplo, no que está acontecendo na Operação Lava Jato, a importância da Polícia Federal na apuração desses fatos que, infelizmente, mostraram, ao desventrar a podridão dos porões do Poder Executivo Federal, como, infelizmente, o Brasil estava realmente nadando numa lama, que eu creio que, graças à Polícia Federal e ao Ministério Público também,
Porque agora o Ministério Público faz as denúncias e tem feito as denúncias com muita precisão, está permitindo que o povo tenha conhecimento, que rejeite a corrupção. E ao passar o Brasil a limpo, talvez venhamos a ter governos menos corruptos no futuro. Mas isso se deve, evidentemente, a um trabalho simultâneo de Polícia Federal e de Ministério Público. E na fase investigatória, quando eles dizem que tem um direito, que a meu ver é só da polícia e dos delegados de carreira, evidentemente eles estão invadindo aquilo que a Constituição declarou. Ministério Público não é polícia judiciária. Os senhores imaginem, por exemplo, um membro do Ministério Público com um revólver procurando invadir uma casa de facínoras porque ele está na presidência de uma investigação policial. É evidente que a função não é deles, não são preparados para isso, a função deles é apenas legal. O delegado de polícia, que é delegado de carreira, tem formação jurídica, é uma carreira jurídica, já dei N pareceres para a Polícia Estadual de São Paulo, para a Polícia Federal, mostrando que é uma carreira jurídica e que a Polícia Judiciária é exclusivamente de delegados de polícia. Eles estão preparados, além do seu conhecimento jurídico, para enfrentarem com a própria vida os riscos de ter que combater a criminalidade. E tem esse poder de imparcialidade. Eles ouvem o Ministério Público de um lado e ouvem a advocacia daquele que é acusado de outro lado para preparar o material que será encaminhado ao Poder Judiciário, podendo daí o Ministério Público exercer a sua função relevante de fazer as denúncias. O que me parece fundamental nesta lei que agora está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, porque aprovada a lei dizendo que a investigação é exclusivamente da polícia, dos delegados de polícia, 2 ou 3 dias antes da rejeição da PEC 37, o que nós tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público, dizendo que a lei era inconstitucional. A lei era inconstitucional por reproduzir o que diz o parágrafo 4º do artigo 144. A inconstitucionalidade diz o seguinte: como essa lei declara que o 144, parágrafo 4º, declara que só os delegados de polícia podem ser a polícia judiciária, essa lei é inconstitucional porque está dizendo o que a Constituição está dizendo. E nós entendemos que porque a lei complementar, que está abaixo da Constituição, é que tem o direito de dizer que nós podemos fazer investigações policiais. Então, a inconstitucionalidade é que a lei ordinária, que deu essas funções específicas aos delegados de polícia, é inconstitucional porque reproduziu a Constituição e não reproduziu uma lei complementar, que é uma lei que está subordinada. Não se interpreta a Constituição pela lei complementar, mas é a lei complementar que tem que ser interpretada pela Constituição. É por essa razão, às vezes, apesar dos meus 80 anos, eu me exalto quando certas interpretações convenientes, eu que interpretei em 15 volumes, cheguei a fazer na televisão 242 programas para transformar numa linguagem compreensível para o povo, na Rede Vida, programas que foram 242 semanas ao lar dos brasileiros de todos os estados, com o título de Conheça a Constituição, com os meus alunos de pós-graduação que assistiam publicamente na televisão as aulas, interpretei a Constituição do primeiro artigo até o último das disposições não transitórias, das disposições permanentes da Constituição. Às vezes os senhores podem estar pensando que eu me exalto a tentar mostrar a correta interpretação, porque eu não posso, como um velho professor de direito, professor desde 1954 para vestibulares e desde 1960 para assuntos universitários, para a universidade, aceitar interpretações convenientes e coniventes. Não posso interpretar a Constituição pela lei complementar. Não posso ler o que não está escrito na lei. Francesco Ferrara, no seu famoso livro sobre interpretação de direito, dizia o seguinte: o que pior pode acontecer para o intérprete de direito é colocar na lei o que na lei não está
por preferência pessoal, ou retirar da lei o que está na lei por aversão pessoal. O verdadeiro intérprete é aquele que lê o que está escrito. Pode não lhe agradar, pode não ser a melhor interpretação para ele, mas ele tem que raciocinar sempre em função do texto escrito. Se esse texto não está de acordo com a Constituição, terá que prevalecer a Constituição e não o texto. É interessante notar que muitos dos que interpretam que o Ministério Público pode também ser juiz, porque na investigação nós temos um processo preliminar, vestibular, para a ação penal posterior, que o Poder Judiciário vai examinar, que ele pode presidir a investigação e, ao mesmo tempo, acusar. Parte e juiz ao mesmo tempo. Não foi isso que o Constituinte deixou. Não se pode interpretar dizendo, mas como nós representamos o interesse da sociedade, nós temos o direito de investigar e escolher. Esses processos nós investigaremos, nós presidiremos. E naqueles deixaremos que os delegados de polícia exerçam essa função de presidir o inquérito policial. Ora, essa interpretação de trazer a lei complementar para prevalecer sobre o texto claríssimo que fala em polícia, 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 judiciária, 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 delegados de polícia de carreira, e, ao mesmo tempo, judiciária no sentido de representar o Poder Judiciário, de que essa lei complementar teria que valer e que eles têm o direito de, sobre a Constituição, porque eles representam a sociedade, uma função relevante, mas não de assumir funções de outros, eles teriam o direito de presidir. Minha interpretação é uma interpretação que, aliás, coloquei nesses comentários à Constituição com Celso Bastos. Dizem eles que a lei, na verdade, é mais inteligente do que o legislador. Isto é, o Constituinte pode até ter pensado nisso, mas os fatos demonstram que a lei teria que ser interpretada, a lei complementar, na função relevante que tem, de que esse controle externo também representaria a possibilidade de presidir os inquéritos. E parece sem sustentação. Temos defendido a seguinte tese. Realmente, todos sabem que a lei é mais inteligente que o legislador. Quando surge uma lei, mesmo que a intenção do legislador tenha sido uma, se ele não pôs na lei, vai valer o texto legal e não a intenção dele. Como se fosse um produtor de armas. Se alguém diz que fez uma espingarda para dar tiros de 200 metros, e a espingarda só der tiros de 100 metros, não adianta o armador, aquele que fez a espingarda, dizer, não, a minha espingarda dará tiros de 200 metros, porque ela só dará de 100 metros. Na verdade, o que eles têm é uma intenção daquele que fabricou as armas diferente daquilo que aconteceu na arma. E assim acontece com o legislador. O legislador é menos inteligente que a lei que produziu. Por quê? Porque eu interpreto essa lei com um antecedente, que é sempre o texto constitucional. Todas as leis são mais inteligentes do que o legislador que fazem, porque eu interpreto para condicionar essa lei dentro do sistema constitucional. Agora, no texto constitucional isso não acontece. A Constituição não pode ser mais inteligente que o Constituinte, porque o antecedente imediato da Constituição é o Constituinte. Não é como na lei comum, em que o antecedente imediato é a Constituição. Tem uma lei que dá o sistema. O legislador tem que se adaptar ao sistema constitucional e não ao sistema daquela lei que produziu. E aí está a frase que a lei é mais inteligente que o legislador. Mas a Constituição não é mais inteligente que o Constituinte, porque o antecedente anterior é a vontade do Constituinte. E aquilo que o Constituinte quis colocar. É esta que deve prevalecer. E no caso concreto, o Constituinte, com muita clareza, no título referente ao que nós chamamos o regime constitucional das crises, deu ao delegado de polícia a função exclusiva, única, de presidir os inquéritos, porque é o único que é polícia judiciária,
polícia do Poder Judiciário, vestíbulo do Poder Judiciário, a imparcialidade que o Poder Judiciário tem é o que deve ter o delegado de carreira. Essa é porque eu entendo, já para encerrar essas breves considerações, que a preservação da lei que permitiu e que garantiu e que assegurou a correta interpretação do artigo 144, parágrafo 4º da Constituição, é aquela que nós devemos efetivamente respeitar. Parece-me que a ação direta de inconstitucionalidade que o Ministério Público entrou contra os delegados de polícia é uma ação direta que não deve ser, a meu ver, risco de estar o Supremo Tribunal Federal se transformando num legislador positivo e não no legislador negativo, não no defensor da Constituição, mas num verdadeiro constituinte, e respeitar o que está nos artigos 144, parágrafo 4º. Em conclusão, considero que o direito de defesa, o amplo direito de defesa, adjetivo de uma densidade única extraordinária, é a demonstração maior que estamos num Estado de Direito. Que esse direito de defesa amplo pode ser exercido no processo administrativo e judiciário. Que este direito de defesa amplo, de rigor, é aquele direito que o Poder Judiciário garante, procurando aplicar a lei aos processos, principalmente nos processos penais, para que seja a lei justa aplicado com a denúncia do Ministério Público e a defesa da advocacia. E que no vestíbulo da ação penal nós temos um inquérito policial. E a polícia judiciária só pode ser exercida exclusivamente por delegados de carreira. Me parece ser essa a única interpretação. E como um velho professor de Direito Constitucional, aposentado desde 92, recebi o título de emérito da minha universidade, porque quando a pessoa já não dá mais aulas pela própria idade, eles recebem esses títulos honoríficos, que são títulos próprios de uma aposentadoria. A verdade é que, nada obstante continuar expondo as minhas teses, as minhas interpretações e publicando os meus livros, sempre na defesa da pureza do direito constitucional, eu entendo com muita clareza que a polícia judiciária só pode ser exercido exclusivamente por delegados de carreira. E o Ministério Público não pode invadir competências que não tem, até para que fique em igualdade de condições entre as partes, com a advocacia, que tem a função de defender aqueles que são acusados, utilizando o que a Constituição garantiu que seja ampla defesa. Eram essas considerações que eu queria trazer aos senhores neste congresso sobre a minha interpretação, que não é uma interpretação de hoje, e que os senhores encontrarão em todos os meus escritos, quando examinei em profundidade o parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição Federal do Brasil.